Bom dia. Tudo famoso? Parece que não tá não, né? Vamos alegrar, gente. Bom dia. Olha que bonito que é. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa tarefinha nesse domingo. Vamos nos acomodar confortavelmente. Encoste no espaldar da cadeira, relaxe o corpo, traga o seu pensamento para esse espaço, esse momento em que nós faremos uma reflexão muito importante sobre as coisas da vida, os seus segredos. Mas para isso precisamos da companhia amorosa e querida dos nossos irmãos espirituais, de Jesus, de Maria, de todas as forças do bem, para que possamos viver nesse mundo com relativa felicidade. Precisamos nos integrar, sim, às forças do bem, que se compõem de todos aqueles que estão se esforçando ao máximo para aprender a nobre arte de amar. Então, nesta manhã, rogamos a Jesus que abençoe a comunhão com esses irmãos queridos, e possamos agasalhar no coração os pacotinhos de amor que Ele envia, trazidos por estas mãos amorosas. Que a sua paz esteja entre nós e que aprendamos um dia a construir a nossa própria paz. Paz e alegria. Que assim seja. Muito bem. Está muito alto, Walter? Eu estou ouvindo bastante alto aqui, não sei se está confortável para todo mundo. Tá ok? Eu vou falar mais alto que isso, tá? Na hora que a gente pega o embalo, a coisa... Só os recadinhos. O pessoal que veio em busca também do atendimento fraterno, né? Falem com o Walter, com o Claudenil, né, com o Sérgio, para serem direcionados e entrarem ali na sequência dos atendimentos. Às vezes a gente esquece de dar esse recado, a pessoa não sabe e passa batido, né? Volta para casa seu atendimento, que é muito importante. Lá, na saída, vocês verão naquela mesa comprida no saguão, tem alguns artesanatos que são trabalhos feitos pelo projeto social e outros colaboradores, e estão ali para, quem sabe, tocar o coração de alguém, para dar um presente às mães, né? Semana que vem é Dia das Mães, não é? Então aproveitem. Semana que vem teremos a nossa reunião normalmente, à exceção da evangelização, né? Então, a evangelização, a semana que vem, nós não teremos, mas a reunião será feita normalmente. E agradecer a todos vocês que colaboraram e os que tiveram a intenção porque as doações de copos e de água foi maravilhosa. Então, a gente até pede, chega, tá bom, porque o excesso também não é bom para ninguém, né? E a gente agradece muito a atenção, o carinho, e a gente tem aí agora um material suficiente para um longo tempo, tá certo? Obrigado mesmo. Muito bem. Mais recado ou não? Acabou? As pomadinhas, né? Quem quiser pegar, fica à vontade. Se tiver gente aqui que representam ou frequentam outras casas espíritas
e queiram divulgar a pomada, a gente tem para fornecer caixas, né? Porque nós participamos da confecção dessa pomada lá em Prudente, no Centro Espírita Bezerra de Menezes de lá. E é um processo muito interessante, eles nos convidaram, já é a quinta rodada, Walter? Terceira? Na quarta vez, né? E quando a gente vai, nós trazemos uma quantidade boa que é exatamente para ser distribuída, né, nas casas ou a quem queira. Então, se tiver alguém que queira, fale lá com a direção da sua casa, se aceita, porque tem casas que não veem nisso algo significativo. Para nós, tem, né? Temos muitas informações sobre os benefícios dessa pomada. Então, se alguém quiser, por favor, está à disposição. Beleza. Hoje nós prometemos falar sobre as leis morais. Há uma discussão danada na internet, não só na internet, mas no movimento espírita, a respeito da finalidade do centro espírita, né? Se é religião, se não é religião, se é isso, se é aquilo. Eu penso que devemos, como casa espírita, como movimento espírita, todas as oportunidades que nós tivermos para aprender são válidas. E a palestra é uma oportunidade de ouro para isso. Por isso, a gente procura trazer temas que interessam ao nosso dia a dia, para que a gente melhor compreenda a nossa trajetória neste mundo. De modo que, ao participarmos, podemos considerar como uma religião, em si nós nos religamos ao superior, mas essencialmente de estudo, né? De pesquisa, de reflexão. Essa é a grande fundamentação que a gente entende como válida e necessária. Por isso, nós preparamos ao longo deste ano, iniciamos o ano, fazendo uma trajetória aí de um estudo não absolutamente sequenciado, mas trazendo numa sequência lógica assuntos que a gente pudesse entender. E começamos lá por compreender melhor Deus, que aliás é a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos, ou pelo menos que ele colocou lá no livro dos Espíritos. O que é Deus? E hoje nós estamos avançando bastante, chegamos ali nas leis morais, mas precisamos recapitular um pouco, me perdoem a redundância, mas é necessário, para que a gente possa pegar o fio da meada. Muitos não assistiram, né? Não viram as outras palestras, e outros vale a pena a gente rememorar. Aqui nós temos uma relação do que já fizemos. Nós já estudamos tudo isso aqui. Animismo trazendo ao tempo da pré-história, do início da civilização. Não seria da civilização, porque civilização significa um agrupamento organizado de uma sociedade, mas daqueles grupos de caçadores, né, coletores, que existiam nos primórdios da humanidade. Nos primeiros momentos em que o espírito começa a encarnar na Terra, porque encontra aqui corpos adequados para as suas experiências de progressão espiritual. E esses corpos, necessariamente pelas leis da biologia, da genética, eles são corpos ainda embrutecidos, né? Muitos deles disfuncionais, quer dizer, há muitas funções que o nosso corpo hoje consegue executar, naquele tempo, essa espécie de vida na Terra não conseguia, porque não tinha o aparato mecânico, né, físico para tal, mas
os espíritos já conseguiam reencarnar. Então nós estamos falando desde o início mesmo, como nós vamos ver num videozinho bastante rápido, como é que isso aí se dá. Então, é um tempo em que não existia a ideia de Deus, nada disso, mas existia uma intuição, porque os espíritos, sendo criados por Deus, trazem em si mesmo a intuição do divino. Então, começam ali a construir o que nós chamamos hoje de religião, né? Essa fase dura aí cerca de 2.500.000 anos. Não foi uma fase pequena na construção do próprio corpo físico, do aprimoramento dessa aparelhagem e da adaptação, né, melhor do plano espiritual, quando reencarnando na Terra, encontrar aparelho, um instrumento mais sensível, mais adequado às experiências espirituais. Tudo isso não se dá de um dia para o outro, leva tempo. Esse período todo, 2,5 milhões, é o que a ciência, a arqueologia, né, consegue identificar nos achados arqueológicos, né? De modo que é um tempo razoável, 2,5 milhões de anos. Lembrando que a Terra tem 4,5 bilhões. E segundo, e aqui vai uma dica interessante, vejam, no YouTube tem a série Cosmos. É uma série fantástica sobre isso. E lá eles têm uma espécie de calendário. Suponha que a Terra tenha iniciado no dia 1º de janeiro. 2º de janeiro de um ano qualquer. E aí eles vão colocando a evolução do planeta ao longo deste fictício, né? Desse ano. Nós surgimos na Terra nos últimos 30 segundos do dia 31 de dezembro. Quer dizer, 4,6 bilhões de anos praticamente, não existia homem, não existia humanidade. Nós somos novatos aqui. E já estamos querendo destruir essa coisa, né? Destruir esse mundo. Pois bem, passa esse tempo, o ser humano começa a se reunir em sociedade, criando aí o politeísmo, criando a religião e, por consequência, criando o Deus à sua semelhança. Nós sempre fomos ensinados que Deus criou o homem à sua semelhança, à semelhança de Deus. Olha a pretensão. Não é assim. Nós é que criamos Deus à nossa semelhança. Tanto que demos nome a muitos deuses e junto com nomes a figura humana e junto com a figura humana os caracteres de humanos. Deus que tinha raiva, que tinha ódio, que tinha amor, que se vingava, que protegia um, protegia outro, era injusto. Enfim, criação meramente humana. Mas, aí por volta de 3.500, talvez, surge o monoteísmo com Abraão, que teria feito um acordo com Deus, e aí uma história que está lá na Bíblia, que é interessante visitar. Vem Moisés, 1.300 anos antes de Jesus, e aí você começa a ver uma linha de planejamento. O ser humano aparece na Terra, 2.500.000 anos, num corpo que se distancia de outras espécies e começa a ter uma configuração, uma estrutura adequada para o reencarne de espíritos na Terra. Nômades. Não param em lugar algum. De repente se fixam há 12.000 anos atrás, apenas 12.000 anos atrás, num determinado lugar, começam a criar as civilizações, aí sim, civilizações,
e geram o panteísmo. A partir daqui, alguém tem a intuição ou a busca de um Deus único, de unificação dessa miríade, dessa imensa quantidade de deuses espalhados por todas as civilizações. Então, surge o monoteísmo. Com ele, vem depois Jesus. Mas Jesus trazendo, sim, a confirmação de um Deus único, quando ele fala, nosso Pai que está no céu, ele está falando de um, não é de muitos, de um. Mas traz também um fundamental, as leis divinas. Ele fala que o amor é a lei que suplanta, que representa, inclui em si mesma todas as leis. Todas as leis. É a lei mais importante. É a ação mais importante. E o amor tem que a ver com o quê? Com o relacionamento entre as pessoas. Com os nossos relacionamentos. Com cada um de nós. E tem mais. Tem a ver com o relacionamento conosco mesmo. Como é que nós nos relacionamos conosco mesmos? Essa lei de amor nos traz a chave, se não de uma felicidade perene, mas pelo menos uma felicidade relativa, o que já é bastante. Antes de Jesus um pouco, vêm os pensadores orientais, como Confúcio, Zaratustra, Buda e tantos outros, né? Gerando ideias não exatamente de Deus, mas deste relacionamento entre as pessoas. Como se estivesse preparando o caminho para a vinda de Jesus. Com Jesus surge o cristianismo. Jesus não inventou o cristianismo. O cristianismo, como movimento, surge 100, 150 anos depois da morte de Jesus. Isso é invenção dos homens também. A partir daí, nós sabemos mais ou menos a história, não vale a pena a gente enveredar por esse caminho. Mas quem mudou? Eu não mandei mudar. Isso. Então, com Jesus, vem uma ideia nova. O cristianismo tenta reproduzir isso, com todos os seus acertos e com todos os seus defeitos, né? Mas esses defeitos surgidos com o cristianismo provocam um distanciamento da religião com a ciência, porque a ciência é sufocada, ela só vai se desabrochar mesmo aí por volta do século XV da nossa era, 15, 16 da nossa era, que começam os primeiros gênios, os primeiros pensadores a colocar situações que conflitavam diretamente com os dogmas do cristianismo colocado até então. E só vem desabrochar realmente, explodir como ciência, como conhecimento depois da Revolução Francesa, 1789. De maneira que todas aquelas estruturas políticas e religiosas existentes até então são implodidas, literalmente implodidas. A partir da Revolução Francesa, que foi uma coisa horrorosa, busque na internet entender o que foi a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. O lema é maravilhoso, mas a sua execução é coisa de bandido, né? Até mesmo os seus idealizadores foram mortos na guilhotina. Para ter uma ideia do alcance da coisa. Ou seja, foi uma onda avassaladora, derrubando estruturas políticas, religiosas, botando no chão. O que deu possibilidade da ciência desabrochar, fazer a sua parte. E permitiu, inclusive, a chegada da doutrina espírita. A doutrina espírita, antes da Revolução Francesa, seria Kardec no poste da fogueira, como herético. Isso é fato, né? Por muito menos, outros já tinham morrido na fogueira, por
trazer informações do plano espiritual da maneira que Kardec trouxe, fatalmente ele iria para a fogueira. Então foi preciso acontecer todas essas coisas para que esse distanciamento da religião e da ciência pudesse amenizar, não quebrou, até hoje não, mas pudesse surgir uma doutrina nova, a doutrina dos espíritos, que aí vem nos trazer a relação do mundo espiritual com o mundo encarnado. Vem abrir as portas do que já era conhecido desde os tempos dos egípcios antigos. Era conhecido. A doutrina espírita não tem nada de novidade, nenhuma novidade, gente. É apenas a constatação do que existe. E tudo que existe é regido por leis. Leis morais, principalmente, que é disso que nós vamos começar a falar hoje. Então vejam, a pergunta que não quer calar, e foi feita em outras situações, em outras palestras, é: o mal existe? E aí nós vamos pensar em termos de relação humana. E nós não perguntamos, o mal existe? Tá, claro que existe, está aí para todo mundo ver, né? Mas temos que considerar, se nós temos, e a doutrina espírita nos traz isso, um Deus soberanamente justo e bom, por que existe o mal? Quem inventou o mal? De onde foi gerado isso? Foi Deus que criou? Ora, alguém justo e bom não vai criar o que é ruim. Então ele seria injusto. Então não é Deus. Pela lógica, né? Então, o mal existe? Sim. E se existe, quem o criou? Né? O mal, na visão espírita, não é uma força, uma criação, mas uma ausência ou um estágio na evolução do ser. Olha que interessante. Começamos a encarnar nesse mundo lá na pré-história, lá dentre os humanos mais embrutecidos. Confirmando a informação do plano espiritual de que a evolução se dá passo a passo, a evolução do ser espiritual, passo a passo. Então, nós já passamos por essa fase, cada um de nós. Vocês lembram disso? Puxa um pouquinho pela memória. Aquela caverna naquela montanha, aquele frio infernal que você tinha que andar, você não tinha roupa, não tinha... Aqueles tigres dente de sabre no teu cangote, vocês lembram disso? Quantas vezes vocês correram disso? Eu também, né? Parece improvável, mas não é. Nós vivemos tudo isso e chegamos aqui. Chegamos porque a evolução espiritual nos compeliu a trazer para este momento, para essas reflexões, por exemplo, né? Então, cada um de nós está num estágio da evolução do ser. Por isso que somos tão diferentes uns dos outros, em temperamento, em gosto, em estrutura física. Não há dois seres humanos exatamente iguais. Não há. Nem espíritos, não há. Por quê? Porque estamos em estágios diferentes. Podem ser diferenças poucas, mas somos diferentes. São estágios desse processo, né? Então, há pessoas que estão ainda no estágio de uma maldade que podemos falar é absoluto. É a encarnação do mal. Isso foi criado para a maldade. Não. Ninguém é criado para a maldade, mas para a paz, para o amor, para o entendimento. Mas nós empurramos o tempo de renovação indefinidamente. E há pessoas que se comprazem ainda na maldade, como nós vamos ver mais adiante. O mal é o nome que damos à ausência do bem, ou à ignorância da lei divina, porque tudo é regido por leis. O universo todo é regido por leis.
Ele não se mantém em equilíbrio do jeito que se mantém, mesmo com as grandes explosões estelares, de qualquer jeito, aleatoriamente, por acaso. Não existe o acaso. Tem gente que bate no pé, tem sim o acaso. Tudo isso é construção da casa. Falta de vontade de pensar um pouco mais, né? Então, tudo se deve, estas maldades, à ignorância da lei divina. Vejamos esse vídeo. Como fomos nós mesmos que construímos a tal maldade. Pode erguer um pouco mais, viu, Walter, se quiser. Não sei, ele começa baixinho, depois... Pensamento contínuo, uma das primeiras conquistas do espírito. Ele descobre a primeira ferramenta. Vocês lembram quando a gente era assim? Ocupava esse tipo de corpo? E olha o que ele faz com a ferramenta. Tudo isso pela disputa desse poço d'água.
Houve um tempo que a gente disputou um poço d'água e fizemos o que fizemos. Hoje a gente disputa petróleo e fazemos o que fazemos. A humanidade, como um todo, não cresceu muito. Evoluiu sim, bastante, mas não o suficiente moralmente. Cresceu muito em inteligência, desenvolvimento intelectual, não em moralidade. Ainda nós fazemos isso. Essa bomba que vimos é a de Hiroshima, em 45. Hoje, isso aí é um traque perto do que se tem de destruição, de capacidade destrutiva de qualquer nação. Qualquer nação supera isso. De maneira que, o que é que nós estamos fazendo? Podemos nos perguntar, mas quer dizer que eu não evoluí? Evoluímos. O processo de evolução dos seres espirituais não se circunscreve ao planeta em que ele está. Se eu evoluo o suficiente para poder ser merecedor de viver num mundo melhor, eu saio desse mundo e vou para lá. E outros espíritos que precisam passar por experiências mais dolorosas, vêm para cá. Então o que há é uma migração de almas constante, indas e vindas, indas e vindas. Nós não nascemos nesse mundo, neste planeta, nenhum de nós. De onde viemos, não sei. Mas há centenas, milhares de anos que nós estamos aqui, neste planeta, para aprender. Evoluímos, mas a média da humanidade moralmente fica num estágio ainda aquém, capaz de tornar esse mundo um mundo de paz, de alegria, de felicidade, ou minimamente aceitável, de uma convivência saudável, amorosa, fraterna. Nós estamos longe ainda desse ponto, né? Então, na visão espírita, o mal não tem, pois existência real, não há mal absoluto no universo. O bem é o único determinismo divino do universo. Determinismo que absorve todas as ações humanas para assinalar com o sinete da fraternidade, da experiência e do amor. Ele diz do universo. O universo é estável, é equilibrado. Os mundos superiores ao planeta Terra abrigam humanidades capazes de vir aqui no nosso planeta, mas fazer o bem, não trazendo a guerra. Por isso é que nós, enquanto não suplantarmos essa sanha destrutiva, nós não vamos sair do chão. Podemos ir na Lua, dar a voltinha na Lua e voltar, só isso. Mais nada. Porque se nós formos para um outro planeta com o poder destrutivo mental, né, da crueldade do ser humano, nós vamos lá para destruir, para bagunçar. E isso é inadmissível pelas leis que regem o próprio universo. De maneira que esse é não há um mal absoluto no universo, não foi criado por ninguém. Nós mesmos é que criamos, segundo as nossas necessidades. Entrar nesse campo, nós vamos levar um bocado de tempo debatendo sobre isso, né? Mas vamos lá ver o que diz Lázaro em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Ele diz assim: no seu início, o homem não tem senão instintos. Quando aquela criatura começa a descobrir que com um pedaço de osso ele podia fazer uma ferramenta de morte, né? Poderia se defender do ataque de outros, ele estava atendendo os instintos dele, o instinto de sobrevivência. Esse é o início do homem. Mais avançado e corrompido,
Porque a partir do momento que ele percebe que ele pode matar o outro e suplantar uma outra tribo, ele começa a invadir essa tribo atrás de mulheres, atrás de área de caça, de água, de uma série de coisas. Então ele já não faz mais instintivamente para preservar a própria sobrevivência. Não, ele vai em busca de outros interesses. Aí começa a gerar o egoísmo, o orgulho. E o que é que nós vemos hoje entre as nações? As mais poderosas, sobretudo, a imposição por poder. Umas de um jeito, outras de outro, mas todas elas buscando suplantar umas às outras em busca de poder. Isso é a corrupção das relações. E aconteceu conosco a mesma coisa. Hoje nós estamos lapidando esse espírito, jogando fora essa parte corrupta que a gente ainda tem, que a gente ainda carrega. Por isso sofremos. Porque é difícil. É difícil abrir mão daquilo que você gosta, que é prejudicial a si e ao próximo, mas você gosta. E aí, quando eu me sinto compelido a renunciar a estas coisas, dói, né? Dói no bolso, dói no coração, dói na emoção, no sentimento, enfim. E então, nesse estágio ele só tem sensações. É o estágio que a humanidade está. Só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Aí a coisa começa a mudar de figura. Porque ao lado das sensações que eu já consigo controlar, dominar, porque normalmente a gente não domina as nossas sensações, as nossas emoções, surge o sentimento. E o que coroa o sentimento é o amor. E quem é que ensina? Jesus. Voltamos 2000 anos atrás, naquele planejamento de redenção da própria humanidade. Essa é a tarefa de Jesus. Desculpem. Renovação, né, espiritual da própria humanidade. As leis morais invioláveis são leis morais. As leis morais constituem o roteiro de felicidade para o rumo evolutivo, impondo-se paulatinamente, ou seja, à medida que nós somos capazes de entender. Não adianta vocês levar um ensinamento de física nuclear para uma criança de 4º ano. Ele não vai entender niente. Tem que ser paulatino. À medida que nós vamos evoluindo intelectualmente, a lei moral se impõe com muita clareza e firmeza. Aí a asa da moralidade evolui também. Então é paulatino esse roteiro, nesse rumo evolutivo. A inteligência humana achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a própria criação. Deus criou tudo e mantém tudo em equilíbrio através destas leis. A gravidade, eletromagnetismo, força forte, força fraca, e as leis morais que regem a todos nós. E a gente não se dá conta disso. Quando eu disse, é importante que a gente estude e trazer nas palestras estas reflexões, é para despertar em cada um de nós a necessidade de repensar a si mesmo. Um mergulho em si mesmo. Porque tudo se harmoniza perfeitamente com o equilíbrio da própria criação divina. Ou seja, eu ligado ao universo, às forças do bem, do equilíbrio, da paz, eu terei paz. Eu terei felicidade. Eu terei esperança.
Mas se eu não me ligo a estas energias, essas forças equilibrantes, o que será da minha vida aqui? Senão dor e sofrimento, desafio, confrontos, guerra. Guerra interna, guerra externa, guerra entre pessoas, nações. É o mundo em que nós vivemos hoje. O desacato, a desobediência aos seus códigos engendram o sofrimento e o desalinho do infrator, que de forma alguma consegue fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. Não se consegue fugir da lei. Das leis dos homens a gente foge. Cata um avião e ó, pinica, como diz lá em Clementina. Né? Até que não te descubra lá, aquelas mise-en-scène todas. Mas das leis divinas, não. Tudo que eu faça que contraria essas leis, que se impõem automaticamente, está lá registrado. Não é um caderninho. Está registrado na minha própria consciência. Eu sou o meu próprio juiz. Sou eu mesmo que aponto quantas vezes eu errei e quantas vezes acertei. Por quê? Porque esta lei está gravada na minha própria consciência. Eu sou o meu próprio juiz. Daí tantos conflitos hoje de autoestima lá embaixo, porque se vê como um devedor contumaz e não sabe como fazer para se resgatar. Às vezes são dores que vêm de encarnações seguidas e desemboca numa situação de menos-valia terrível. São geradas tantas doenças, tantos desequilíbrios psicológicos e físicos decorrente disso. A lei se impõe, ninguém foge à lei. Cedo ou tarde ela vai te alcançar. O arrependimento é a porta de redenção de todos nós. O arrependimento é o quê? Reconhecer que errou. Apenas isso. Mas nós somos tão fraquinhos ainda que quando a gente se arrepende, vem um sofrimento que é bastante familiar a nós. Vocês se lembram? O remorso, né? A gente fica remoendo naquele erro assim, ó, como se fosse um chiclete usado. Fica aqui aquela agonia. E isso traz tanto transtornos para a gente, quando na verdade o arrependimento é apenas o reconhecimento de que errei. Preciso consertar. A vida vai te dar a oportunidade de consertar. A misericórdia divina vai te dar a oportunidade de reconsertar. Não se critique, não se julgue, não se condene, nem a si, nem ao próximo. Vejam como é importante a gente compreender a ação da lei. Sobre isso nós vamos falar em outras oportunidades, né? O homem, é aqui mesmo? É, né? O homem viaja com seus formidáveis bólidos espaciais fora da órbita da Terra, e todavia não se conhece a si mesmo, e não se conhece mesmo. Nós vamos na Lua, mandamos a Voyager que está a bilhões de quilômetros daqui. Nós fazemos coisas maravilhosas, intelectualmente, tecnicamente. Mas se alguém se perguntar quem é você, você não sabe responder. Cada um de nós tem um nome, não tem? Tem. Mas quem garante que você é esse nome? Eu costumo brincar de vez em quando, a pessoa me diz um nome e fala, você tem certeza que seu nome é esse? Eu tenho, é. Mas a certeza que você tem que o seu nome é esse, vem porque todo mundo repete o mesmo nome. Mas é esse mesmo? Quando você nasceu, botaram um rótulo lá, Gregório. Mas sou eu mesmo? Os outros disseram que eu sou. Eu não sei. E o que significa
essa personalidade? Eu também não sei. Tenho dificuldades em saber. E todos nós temos essas dificuldades, não é? Então, o homem não se conhece, descobre o mundo que o fascina e não se penetra nas responsabilidades morais que lhe cabem. Nós fazemos misérias, fazemos coisas maravilhosas e absurdas também. E não nos damos conta da responsabilidade que cada ato gera para nós mesmos. Mesmo nações, agrupamentos humanos, as suas ações são regidas também por leis que, uma vez burladas, vai receber o retorno, que é uma lei, que nós vamos discutir mais adiante. As leis morais da vida são impostergáveis, não se deixa ela para depois. Não, suspende essa lei agora que eu vou fazer isso, depois baixa. Não. Ela vale em todos os momentos, para o bem ou para o mal. Não é só para a maldade que existe lei, não. Para o bem também. Jesus dizia, faça o bem e receba o cêntuplo. É da lei, porque é da lei ele fala isso. Não é porque Deus é bonzinho, é da lei. Faça o bem e vai receber o cêntuplo. Ninguém a derroga. Derrogar, quem é do direito aí, é suspender, né? É modificar, ninguém derroga uma lei divina, moral, ou física, ou natural, como diz Kardec. Ninguém derroga, ninguém altera, ninguém substitui. Ela é universal, o universo inteiro e para sempre, inderrogável. Não as subestima impunemente. Ou seja, ninguém fica à margem da lei. Ela vale para todos, da mesma maneira. Não as ignora. Por quê? Estão esculpidas na consciência das criaturas. Aquela criatura que descobriu aquele pedaço de pau lá, de osso, e resolveu com ele fazer aquela maldade de matar o outro, mesmo com os atenuantes, porque tem atenuantes na lei, ele tem na sua consciência uma sementinha, uma luzinha, uma vozinha que lhe diz, isso está errado. Qual deveria ser o proceder correto naquele tempo? Vamos partilhar esse poço? Vamos dividir? Nada de briga, senta aqui, vamos tomar água junto, contar a história junto. Mas não, ele preferiu a agressão. Está aí até hoje. Mesmo o bruto, sente-as em forma de impulsos ou pelos luzir da sua grandeza transcendente nos pródromos da inteligência. Mesmo os mais cruéis elementos que nós possamos ter nesse planeta e outros menos evoluídos. Todos têm na consciência a sementinha das leis divinas. A gente sente, percebe que algo não está certo. E se a gente buscar numa reflexão interior, ali, sem isento de preconceitos, de medos, do que quer que seja, simplesmente refletir sobre o que fez, o que vai fazer, ou o que quer fazer, a gente encontra a resposta, né? Isso estão lá nas leis morais da vida de Joana de Ângeles, esses ensinamentos, que representam, né, refletem o que os espíritos passaram para Kardec. E lá, Kardec pergunta, nas leis 614, para a gente contextualizar com a doutrina, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Simples assim.
E na 615 ele pergunta, é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. A todos os homens facultou Deus o meio de conhecer a lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Por que não compreendem? Não desenvolveram a inteligência, o intelecto para poder compreender. Peguemos um exemplo. Jesus falava há 2000 anos a pessoas sobre perdão. Num mundo em que perdão, e ainda hoje muitos pensam assim, perdoar o outro é fraqueza, é menos-valia. Mas ele pregava. Entendiam? Não, poucos entenderam. Hoje temos ainda dificuldade de entender, porque nos falta ainda o desenvolvimento intelectual. O desenvolvimento do espírito se dá primeiro pelo intelecto, para ele compreender o que vem de desenvolvimento moral. Se ele não compreender o desenvolvimento moral, ele não se desenvolve. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Entretanto, a compreensão um dia, portanto, forçoso é que o progresso se efetue, né? Aqui há faltando alguma palavra aqui. Mas o fato é, aqueles que se dedicam, se ligam às forças do bem, entendem melhor as leis morais. Aqueles que não, ainda estão no estágio que nós falamos de sono profundo, da ignorância, mas que também um dia vão acordar e vão atender, né? As justiças das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou das trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido ou se instruírem? Quer dizer, se nós considerarmos a vida nasceu, morreu, acabou, tudo isso que nós falamos, todas as experiências que o homem já teve, tudo é falso, tudo é momentâneo, tudo é ilusório. É o que defendem os materialistas. O que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? E aí, lembrando um pouco as 10 leis de Moisés, lembram disso? Lembra aquele dia que veio com aquela pedra? Deus falou isso aqui. Lembram? Eu lembro. Compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Podes, pois, adotá-la, sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta. A última é mais importante, pode ser a que faculta, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Estas leis, Kardec deu o nome. Ele organizou as informações dos espíritos e desta informação, dessa miríade de informações, ele organizou, separou. Estas instruções aqui referem-se ao trabalho. Essas outras referem-se à sociedade. Essas daqui referem-se à liberdade do ser humano. E aí catalogou como leis, que estão aí na natureza para quem quiser ver, mas para fins didáticos, para que a gente possa compreender, ele então deu nome aos bois, né? As tais leis. De maneira que nós temos essas leis. Reprodução, você pode dizer reprodução é lei? É lei.
Vocês sabiam que um casal, se ele não tiver 2 filhos, nós vamos morrer em 100 anos? A própria humanidade se extingue em 200 anos. Por quê? 2 para gerar 1. Esses 2 morrem e fica 1. Diminuiu pela metade. Esse aqui junta com o outro que também vai diminuir pela metade. 5, 6 gerações não tem mais ninguém na Terra. Demograficamente, cada casal tem que ter pelo menos 2 filhos para empatar, para manter a população do jeito que está. Então, há muitas nações, sobretudo na Europa e na Ásia também, que estão se debatendo com isso. As pessoas não querem ter filhos e quando quer é um só. A China, por muito tempo, impôs a lei de filho único. Hoje ela se debate para reverter o quadro demográfico dela. E tem 1,5 bilhão de habitantes. E segundo a ONU, em 100 anos, ela terá caído para 700 milhões, ou seja, metade. A lei de reprodução não se trata apenas de reproduzir, fazer filhos, não. Ela é muito mais extensa, como nós veremos. Nós não vamos falar de todas, não. Lei de adoração, entender Deus como ser superior e misericordioso, bom e justo. Lei de progresso, tudo progride, até as pedras progridem. Lei de trabalho, essa é legal. Nós vamos trabalhar tudo isso. Lei de conservação, conservar o corpo físico, conservar a natureza que está ao seu redor, organização do seu lar, da sua casa. Lembra do quartinho que eu falei outro dia? E aí? Como é que ficou o tal quartinho? Como é que ficou? Ficou, né? Os espíritos que moram lá agradecem. Está vendo como vai lá no carcanhar das pessoas? Né? Mas é mais que isso, tá? Muito mais. Isso é só uma brincadeira. Lei de igualdade. Igualdade, nós somos filhos de Deus. Somos irmãos. Liberdade. Há tanta coisa para falar sobre liberdade. E a gente pensa que liberdade é fazer aquilo que bem entende, né? Não. Não é não. Liberdade, a minha liberdade, vai até quando começa a liberdade do outro. Tem limite. Nós vamos ver tudo isso. Lei de sociedade, viver em sociedade. Lei de destruição. É preciso que o velho morra para que o novo possa surgir. Esse velho conceito que você tem aí dentro, esse velho preconceito, essas velhas energias que estão te desequilibrando, tudo isso tem que morrer. E no que se refere ao nosso redor também. Por isso é que nós chegamos a uma determinada idade, pode não ter doença nenhuma, a luz se apaga. Aí alguém olha, o vovô morreu. É assim. Para que ele possa renascer depois. Renovado. Lei de causa e efeito, o que eu faço tem efeito. Lei de afinidade, né? Por que as pessoas andam junto? Por que as pessoas andam tão distantes? Por que os conflitos? Por que os amores e tudo mais? Então nós vamos trabalhar com todas essas coisas, né? Mas vamos trabalhar principalmente lei de justiça, amor e caridade. Essa é a fundamental. É a ensinada por Jesus e é a que Ele quer ver implantada em toda a face da terra, do mundo espiritual e no mundo encarnado. Essa é a tarefa dele. E quando a gente se reúne assim, nós estamos dizendo a ele, olha, conta comigo porque eu já entendi um pouquinho do que você precisa
E quando precisar de mim, para o bem comum, conte comigo. E Ele conta com cada um de nós. Beleza?